Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e da obra psicografada por Chico Xavier, Nosso Lar. Para iniciar nossos trabalhos, peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Bom, meus irmãos, os temas de estudo da tarde de hoje, né, são vários temas, porque nós temos a nossa revisão dos assuntos estudados, né, durante o mês de novembro. Então, nós temos aqui do Evangelho a, a parte 2 do primeiro tópico da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Nosso Lar, e a primeira parte do estudo do segundo tópico da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos aos temas. Bom, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte 2, né, do primeiro tópico, sobre a universalidade dos ensinamentos, é aquele trecho em que o Evangelho traz as informações sobre a relevância dos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo como um código de moral universal, né? E o texto enfatiza o aspecto de que não apenas trazer esse código, não ser apenas uma compilação desse código moral universal, ou seja, um código de conduta aplicável a qualquer pessoa, independente da sua condição social, da sua condição intelectual, independente da cultura na qual aquela pessoa foi, digamos assim, na qual aquela pessoa foi influenciada, ou a cultura onde aquela pessoa nasceu, cresceu e se desenvolveu e teve a formação da sua personalidade. Então, além desse código moral universal, né, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tópico da introdução, nos alerta, nos chama a atenção para a questão de um trabalho extra que foi feito com relação às explicações, né, e os conteúdos que falam sobre, esclarecem sobre as passagens obscuras do Evangelho, tornando elas acessíveis em termos de compreensão e trazendo à superfície a relevância daquele ensinamento que antes, sem essas passagens explicativas, sem esse conteúdo explicativo, fazia com que essas passagens ficassem obscuras, sem um entendimento correto, ou então, portanto, elas não eram aplicadas, ou pior, um entendimento equivocado, fazendo com que as pessoas se conduzissem de uma maneira equivocada a partir de um entendimento equivocado sobre aqueles ensinamentos. Então, a verdade se fez presente, né? O esclarecimento foi dado. E com isso, né, eliminam-se uma série de problemas, eliminam-se uma série de equívocos
de transtornos, de erros e, consequentemente, de erros de prática ou de conduta dos seres a partir dessas instruções ou desses entendimentos equivocados, essas passagens obscuras que foram sendo, cujo entendimento foi sendo distorcido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, meus irmãos, isso é de um valor e de uma notoriedade sublime, esse trabalho que foi feito para a compilação do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre, né, que esse código moral, além de instruir o ser humano a respeito da sua conduta, ele traz também um grande conteúdo que orienta, que esclarece sobre as relações entre os seres encarnados e os seres desencarnados, entre o mundo visível, material, e o mundo visível de natureza mais sutil e espiritual. Ok? Essas instruções também, lembrando sempre, não podemos esquecer, que elas têm a sua origem, né, nos espíritos de natureza superior. Que, como diz ali, bem no trechinho final desse tópico no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Eu vou ler de novo, porque essa parte aqui, além de finalizar o primeiro tópico da introdução, ela é um grande farol para aquela pessoa que vai ler, estudar e buscar a compreensão profunda do conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses ensinamentos que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Seja respeitado o nosso livre-arbítrio no que concerne a nossa liberdade de ação no mundo, né? Nós podemos fazer essas ações, mas nós devemos primeiro nos esclarecer, nos convencer da superioridade desse código de conduta, viver, buscar viver, nos esforçarmos para viver de acordo com esse código de conduta e, dessa maneira, cada vez mais nós aprofundarmos a nossa prática a partir dos ensinamentos do Evangelho. Então, fecho aqui esse primeiro tópico. Agora nós vamos comentar sobre o estudo do capítulo 1, nas zonas inferiores do livro Nosso Lar. Né? Nesse capítulo, o que me chama mais atenção, para eu evidenciar aqui no nosso estudo de revisão, é o fato de que André Luiz, passando por uma série de tormentos, sofrimentos, infortúnios, após a perda do corpo físico, né, ele se encontrava surpreso, desnorteado, porque nada do que ele tanto estudara quando esteve encarnado, nada do que ele teve acesso, o preparou, o orientou, o esclareceu com relação à possibilidade e ou à natureza da vida, da existência após a morte. Então, esse conhecimento, ele cita, né, que esse conhecimento religioso lhe faltou em sua formação, esse conhecimento religioso mais profundo, esclarecedor, e portador das verdades universais. Lógico que ele teve, sim, algum contato com conhecimento religioso, seria muito incomum que ele não tivesse tido esse tipo de contato há um século e meio, 2 séculos atrás, evidentemente, né? Mas, devido à exposição rasa, devido a um contato raso, rápido que ele teve com esse conhecimento religioso, isso não permitiu que esses ensinamentos fincassem raízes profundas, né, em sua mente, em seu coração. Então, ele deixa entender que, na realidade, durante a sua existência física, ele se deixou levar muito mais por conhecimentos e ensinamentos de natureza filosófica, política e científica.
Então, esses daqui foram, digamos assim, os grandes orientadores da sua conduta durante a sua existência material. E agora, esses códigos filosóficos, políticos e científicos demonstravam para ele que eles eram secundários, de natureza menos importante, não que eles não tivessem importância, tem importância sim, mas de natureza menos importante em relação ao quadro que ele agora passara a vivenciar após a morte do corpo físico. Ok? Então, ele mais à frente é comentado, né, que, em verdade, ele não fora um criminoso, porque, vamos nos lembrar, ele ouvia vozes, e essas vozes chegavam até os seus ouvidos, acusando ele de ser um criminoso, de ser um suicida, né? E ele fala assim, né, que ele não fora um criminoso no seu próprio conceito, né? O problema dele, ele começou a refletir, começou a entender que o problema todo foi que esse choque de realidade que ele teve e essas acusações que ele passara a ouvir, talvez fossem reflexo da filosofia do imediatismo que ele abraçou durante a sua última existência, ou seja, o que a gente pode chamar ou entender dessa filosofia do imediatismo, né? Então ele vivia os prazeres comuns, os prazeres normais da vida, mas não se preocupava com sua atenção para os problemas de natureza política, filosófica e científica, mas não se preocupou, não deu a importância, o valor, a relevância necessária para os elementos mais profundos sobre a natureza humana. Ou seja, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu propósito de existência, por que eu estou aqui agora, né? Qual a natureza da vida, qual a natureza de tudo, qual o objetivo de todas essas coisas. Então, essas questões foram colocadas, digamos assim, de escanteio por parte do nosso irmão, né? Em um certo grau, em uma certa condição, e quando ele fala, né, dando a entender que o imediatismo o absorveu durante a sua última existência. Então ele fala, ó, aqui agora vem ao final do primeiro capítulo a grande advertência, e por isso que eu chamo a atenção aqui, que André Luiz fez para nós. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha só, ele alerta que nós podemos evitar esse sofrimento, essas agruras que ele passou quando ele fez a transição, né? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, que é a passagem da vida física para a vida no plano espiritual. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, ou seja, e nos alcance, né, despreparados. Suai agora, ou seja, nos esforcemos agora. Vamos correr atrás, vamos buscar essas informações, vamos refletir, vamos buscar transformar a nossa natureza interior. Suai agora, para não chorardes depois. Então, fica aqui esse resumo, esses dois tópicos extremamente importantes com relação ao capítulo 1 do livro Nosso Lar. E agora nós voltamos à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no segundo tópico, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Por que autoridade? Quem deu essa autoridade? Um rei? Um tribunal? Um grande governante? Não. A autoridade da doutrina espírita, ou seja, dos seus ensinamentos, do seu conteúdo, é dada pelo controle universal do ensinamento dos espíritos, ou seja, a universalidade desses ensinamentos. A gente viu, né, e o Kardec asseverou isso também em suas diversas obras, e esses ensinamentos, essas mensagens, elas fluíram através de vários médiuns, centenas, talvez mesmo milhares de médiuns, espalhados pelo mundo todo, principalmente ali na Europa, alguns locais dos Estados Unidos, né? Principalmente nesses lugares. E vinham das mais diversas fontes, desde as grandes cidades, das grandes capitais,
dos grandes centros urbanos regionais, até mesmo de cidades pequenas, desconhecidas da maior parte das pessoas. Isso não faz diferença nenhuma, né? É, 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 de onde sopra, né? De onde sopra o vento. Então, esses ensinamentos vieram de toda parte, de médiuns de natureza diferente, de culturas diferentes, de formação intelectual diferente, de formação religiosa diferente, ok? Atestando exatamente essa natureza da universalidade dos ensinamentos, a partir dos espíritos comunicantes, mas também a partir da própria natureza e formação e origem dos médiuns que, digamos assim, codificaram, que traduziram as instruções dos espíritos, eh, escrevendo, registrando esses ensinamentos, e depois chegaram, por um modo ou por outro, à mão de Kardec para a leitura, a reflexão, a, o aprofundamento daquelas questões, daqueles ensinamentos, e a, a inclusão desses ensinamentos de maneira organizada, estruturada, para compor a obra do Evangelho. Ok? Então, meus irmãos, esse é um ponto fundamental, né? E o Kardec chama a atenção e existem dois elementos significativos que compõem essa questão da autoridade da doutrina espírita. Um deles é o exame da razão, porque é, você pode ter uma comunicação de um espírito de natureza mais elevada e de um espírito de natureza não tão elevada. Então, o que caracteriza, o que difere a comunicação desses dois espíritos, né? Enquanto no primeiro caso as informações, as instruções, elas vão ter uma expressão de natureza mais sutil, mais ampla, mais universal, esclarecedora. No segundo caso, dos espíritos não tão esclarecidos ou não esclarecidos, né? Elas podem conter contradições entre si, mesmo, em si mesmas, ou seja, no próprio material que o próprio espírito produz, isso proveniente das contradições internas da consciência do próprio ser que se comunica, o espírito comunicante, ok? Exatamente pelo fato dele ser um espírito não evoluído. Outra questão também importante, significativa, é que a natureza desses ensinamentos de um espírito superior para outro espírito de natureza superior, ou seja, você lendo uma mensagem, entendendo, compreendendo através de uma análise profunda, sincera, de que aquela mensagem A possui uma natureza de ensinamento sutil, elevado. Uma outra mensagem também de mesma natureza, sutil e elevada, e você percebe que essas mensagens, elas não se contradizem e, ao contrário, elas se reforçam e se complementam. Ao passo que as mensagens dos espíritos de natureza não tão iluminada, não tão instruída, dos espíritos ainda inferiorizados, é que elas constantemente apresentam, como eu falei, contradições em si mesmas ou choques de realidade ou contradições entre a mensagem do espírito A com a mensagem do espírito B. Então, por isso que o Kardec chama a atenção dessa questão, a questão do controle da razão. E um outro elemento também muito importante e significativo é a questão da universalidade do ensinamento. Essa universalidade do ensinamento, como já foi dito, é porque é, essa questão das instruções espirituais para produzir as obras da codificação espírita, elas são como que, fazendo aqui uma analogia, são como um fenômeno natural, né? Nós sabemos que no mundo os territórios são divididos em fronteiras políticas, né? Mas essas fronteiras políticas não interessam ao vento, não interessam às chuvas, não interessam aos raios de sol, aos fenômenos naturais, à realidade subjacente de todas as coisas, aquilo que realmente importa, ok? Então, ou seja, que essas fronteiras políticas entre os países, nós sabemos que de séculos em séculos elas vão mudando, elas são
são, elas são provisórias, né? Elas não são elas são artificiais. Então, esse é o ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Então, meus irmãos, essa universalidade dos ensinamentos, ela está caracterizada também exatamente por isso, porque os bons espíritos, os espíritos elevados, eles sopraram as suas mensagens em todas as regiões, em todas as partes, das mais diversas províncias, as mais próximas, as mais distantes em relação ao ponto onde Kardec se encontrava, as mensagens fluíram, né? E, pela sua própria natureza, elas foram revelando a veracidade do seu conteúdo, a natureza do seu conteúdo e digamos assim, a perfectibilidade ou a possibilidade de colocar aqueles ensinamentos em prática com verdadeiro benefício para aquele que se esforça nesse sentido, ok? E concluo aqui esse tópico e chamo a atenção para os elementos que eu considerei, ou considero, né, mais relevantes no capítulo 2, Clarencio, do estudo do livro Nosso Lar, né? Esse capítulo ele começa com o nosso irmão André Luiz, ouvindo, né, as vozes perseguidoras incriminando ele e vulgarizando, chamando de suicida, suicida de criminoso. E ele, naquele momento, sem entender o porquê desses apupos, o porquê desses gritos, o porquê dessa acusação que ele considerava até de certa forma, insana, ok? Então, ele não conseguia divisar muito bem a natureza dos indivíduos que se aproximavam um certo grau dele e o acusavam desses crimes, o acusavam dessas coisas horríveis, né? Pela própria natureza da atmosfera onde ele se encontrava, mas também pela condição psíquica em a qual ele se encontrava, né? Vamos nos lembrar que ali na esfera espiritual, a matéria é muito mais plástica, a matéria é muito mais móvel, entendeu? Então, ela reflete com muito mais rapidez e com muito mais propriedade a realidade interna que nós apresentamos. Então, se a nossa mente está confusa, né, a nossa percepção sobre as coisas ao nosso redor também será afetada, abalada por essa nossa confusão interna. Se nós, se nós estamos numa condição de descontrole emocional, também as nossas relações e as nossas percepções também terão um certo grau de perturbação, de abalo, por conta dessa natureza interna que o nosso irmão André Luiz estava expressando naquele momento, ok? Então, ele fala, né, que ele fala, refletindo, né, sobre os sicários, né, que o perseguiam, ou seja, aqueles seres que pareciam lhes perseguir de maneira sem nenhuma piedade, né? Ele falou, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, ok? Foi quando, momentos mais à frente, né, já mais ou menos no meado ali do capítulo 2, foi quando comecei a recordar que devia existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Ou seja, essa ideia, o conforto, passou a ter tamanha influência sobre ele que foi acalmando a sua mente, acalmando o seu coração, e de repente, não apenas a sua mente foi clareando para novas percepções, como o ambiente que o cercou também passou a refletir, em certo grau, pela sintonia, essa realidade interna que ele começou a construir a partir dessa reflexão, ok? Foi nesse instante que, entre as neblinas espessas que se dissiparam, observe,
A mente dele serenou, tranquilizou, as tempestades mentais foram dissipando e, junto com elas, as espessas neblinas internas dispersaram, né, dissiparam. E alguém surgiu, um emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Foi quando o nosso irmão André Luiz, foi amparado, foi colocado numa maca, num sistema de transporte, para que ele fosse, então, a partir daquele instante, conduzido em direção à estância, à cidade de nosso lar. Então, meus irmãos, esse aqui é o conteúdo da nossa revisão para os temas que foram estudados durante o mês de novembro. Se vocês sentirem interesse ou necessidade, recomendo que voltem, né? Solicitem ou voltem a gravação do tópico do capítulo que vocês desejam rever ou aprofundar com novas considerações. Então, concluo aqui a revisão do dia de hoje. Agradeço a presença de todos vocês, porque isso faz parte do nosso trabalho coletivo. Lembrando que, como o Mestre Jesus nos ensinou, quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, de algum modo, ele, né, estarei convosco. Então, meus irmãos, assim como o Mestre se dispôs a estar conosco, quando nós abríssemos nossas mentes e nossos corações, convidando-o para estar presente conosco, nesse momento eu peço a todos que nós possamos agradecer a presença dos guias e mentores, dos espíritos simpáticos, de outros seres que se encontram presentes, participando desse momento de estudo e de reflexão da nossa sociedade, da nossa associação, e agradecemos pela oportunidade desse encontro e pedimos que, se algum mérito foi produzido com a realização desse estudo, que esses méritos, essas luzes, possam alcançar outros seres, outras consciências, trazendo a elas um estado de maior paz, de equilíbrio, de harmonia, de entendimento e de saúde interna e externa. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Agradeço a presença de todos. Até sábado que vem, se Deus quiser.